comportamento amável? Comportamento, eu quero que vocês pensem numa ação. Então me ajuda aqui só pra gente entrar no mood. Que palavras, meio rapidinho assim, vem na tua cabeça, verbos, uma é pra explicar. Quando eu falo de um comportamento amável, vamos lá. Gentileza. Cris? Gentileza. Gentileza. Compreensão. Compreensão, compreender, ser gentil. Caridade. Paciência. Paciência. Empatia. Empatia. Ouvir. Ouvir. Um comportamento amável é ouvir, ter empatia. Mais? Acolher. Acolher. Compaixão. Compaixão, ter Abraçar, compaixão. ter carinho. Abraçar, carinho, gente. Isso tudo aí tem muito mais. É comportamento amável. Agora imagina você. Você tá com o maior problema ou passando por uns desafios. Chega alguém gritando com você. Não é legal, né? Não é um comportamento amável, porque a gente quer ser tratada com empatia, com carinho, dá um abraço e tudo mais. Escuta. Então é isso que a gente vai falar hoje. A gente não tá aqui para puxar a orelha de ninguém. É só pra gente refletir um pouquinho, ver como está o nosso comportamento. Temos agido de um comportamento... Olha, agora que eu vi a Marina. Eu vejo só no Facebook algum de vocês, mas eu dou um abraço. Né? Como é que é o meu comportamento? Eu estou agindo amavelmente? Então, gente, não vai falar que vocês estão tudo ruim, gente. Age com amor, por favor. Mas às vezes em quando na correria a gente esquece. E os outros? Quando eu comecei a fazer isso, eu falei, eu conheço uma pessoa que é assim, que não é amável. Automaticamente eu não pensei em mim. Eu pensei no outro, já pensei no meu marido, já pensei na minha filha, na pessoa que eu trabalho. Porque eu sou boa, gente. Os outros que eram. Não é bem assim, mas de vez em quando a gente pensa nisso. Então vamos lá. E começando no livro, Joana de Ângeles, ela fala muito da obra de arte. Né? E como eu já dei um exemplo, quando você vai no museu, vocês já foram no museu? Sim. A arte? Vocês são críticos assim como eu, às vezes. Eu olho e eu fico, isso não é arte, pelo amor de Deus. Eu podia estar ganhando dinheiro pegando essas tintas, jogando, splat, e falar, olha, $1000. Verdade? Às vezes eu falava assim pra minha filha, eu não aguento essas calças rasgadas, gente. Desculpa se vocês usam. Sabe, rasgadinho no joelho. Eu falava pra ela, pra quê? Eu tenho uma tesoura aqui em casa. Pra que você vai pagar mais pra isso, né? Mas é aquela coisa da gente, como a gente se sente, como a gente foi criado, as nossas, né, ideias. Então, quando a gente vai no museu, primeiro a gente até vê essas belezas, que bonito, qual a mensagem, o que o autor estava pensando, né? Quem fez curso de artes, uns cursos, a gente go deep. Mas é depois que nem eu, aí eu começo. Isso aqui não tinha na minha casa, não. Eu não conheço esse quadro, que estátua é essa, gente? Né? Mas eu já sou mais evoluí um pouquinho mais, que eu agora eu não falo, só penso. Né? Que a gente já melhorou. Se você fala, eu não consigo, mas se eu só penso, já tá evoluindo. O próximo é olhar com compaixão no mundo. Pensar tanto assim. Então, a vida, cada um de nós somos uma obra de arte, criada por Deus. E nós estamos aqui para inspirar a beleza
Mas tem sempre um que vai olhar para nossa arte aqui e criticar, não tem jeito. Como a gente faz a mesma coisa. Então vamos tirar esse olho de crítica. Vamos olhar a cada um como uma obra de arte. Fala assim, olha, você é a arte mais bonita criada por Deus. Fala, você é a arte mais bonita criada por Deus. Agora fala para a pessoa que está do seu lado. Criada por Deus! Você! Gente, Deus te criou ali, aquela arte. E olha, vocês deram um trabalho. Os amigos espirituais estão lá e pensando, ai, essa Bernadette vai dar trabalho, ele já aprontou tanto. Ah, mas ela vai lá agora ser professora e sofrer com as crianças, pra ela aprender, né? Mas eu falo, mas você é arte, eu criei você. Você é lindo, você é maravilhoso, você vai estar lá, vou colocar você para inspirar. Todo mundo aqui virou musa. Posso falar muso? Não, né? Não é português. Musa. Musa é só mulher? Não sei, gente, mas vocês inspiram. Mas tem também como a gente falar com o outro. Então tem que tomar cuidado pra gente não ficar só vendo as coisas erradas no próximo. Porque antes de olhar pro próximo, vamos olhar pra gente, né? Mas olha, quando olha pra gente, olha também com amor. Não vê só as coisas erradas, não. Porque nós somos uma arte criada por Deus. Lindo, maravilhoso. Tá bom? Então, cuidado de quando a gente está olhando para uma outra pessoa, só ver as coisas erradas. Porque aí se torna um hábito, gente. Né? Joana de Anjos fala, nós vemos nos outros que sobra na gente. Ih, meu Deus. Essa Joana é uma coisa, ela joga pra gente o tempo todo. A gente tá tentando jogar a culpa no outro, dar desculpa. Eu lembro quando eu tava assim, eu sou casada já faz muitos anos, mas eu me divorciei e eu fui para advogado reclamando do meu ex-marido. Que olha a coisa que ele fez, aí só mete pau nele. Aí falou, e você? Eu tô te pagando. Pra dizer que eu não tenho culpa nenhuma. E você tá falando, ali é tudo 50-50. Cadê a sua responsabilidade no comportamento? O que você fez? Aí eu fiquei com vergonha, né? Porque quando eu comecei a analisar. Então, Então, que pagar mais caro. meu Deus, Subiu o preço. eu falei, peraí, agora você virou terapeuta, tem que pagar extra? Né? Fala assim, você não é a vítima. Cuidado. E a gente tem a tendência de ser vítima. Na realidade, foram as minhas escolhas. Eu não vi os red flags, eu fiz essas escolhas e fui acostumando no comportamento. Mas eu não me arrependo de nada. Maravilhoso tudo que aconteceu na minha vida. E a gente não deve se arrepender. Porque, olha, se vocês olharem para o passado, tudo que você passou, gente, e tá aqui, vocês têm que ser fã de vocês mesmos. Você é fã de você? Seja fã de você. Olha só. Eu sou demais! Eu passei por tudo isso, eu sobrevivi! Olha quanta coisa! Então não ficar, eu queria mudar, não muda nada, gente. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o hábito de ver o lado negativo. Como eu já mencionei aqui várias vezes, no meu trabalho tem uma professora que todo mundo reclamava e eu não reclamava dela. Eu via e não gostava. Mas eu não falava nada, porque eu já sou um espírito mais evoluído. Eu sou espírita, eu leio Joana de Ângeles. Não ia falar mal dela, né? Que isso? Não, vinha aqui, que vergonha. Mas não é que todo mundo vinha na minha sala para meter pau na professora?
E daqui a pouco, o que eu tô falando? Metendo pau na professora. Não teve jeito. Aí, até mesmo quando eu não queria falar, eu tava observando. Olha lá, ela gritou com a tia da cafeteria. Olha que grossa. Gente, pega. Pega. Falar mal do outro, pega. Tá? É que nem doença, assim. Tem que ter uma vacina pra cuidar. Eu tô assim, eu gosto de falar, de rir, de brincar, dar exemplo, mas muito cuidado. Porque quando a gente entra nisso daqui, nós não estamos agindo com amor. Não quer dizer que a gente tem que gostar de tudo. Porque às vezes machuca, dói. Mas olhar o outro com paciência e amor. Então ela sugere, como é que a gente faz então? E quando alguém está realmente fazendo algo que está prejudicando, sabe, quando eu preparei isso, na hora eu lembrei do atendimento fraterno. Porque precisa saber como falar com a pessoa, como escutar. E é difícil, principalmente se você é brasileiro, é pior. Porque brasileiro fala, né? A gente fala muito. Ah, você falou pelos cotovelos aqui. Olha, tá aqui, eu tô vendo todo mundo, vocês não estão vendo. Então, quando você identifica os pontos negativos, é para edificar, é para ajudar, é para melhorar, né? Como a gente pode contribuir para corrigir os erros? O que a gente está fazendo? Cuidado quando falar com os outros, sabe por quê? Porque se a gente só mete pau, a gente vira o quê? Pode ler para mim? Fiscal de imperfeições. Ninguém quer um fiscal. Porque eu não gosto, que alguém seja fiscal da minha vida. Então, quando alguém fica só apontando coisas negativas, e isso acontece muito nos relacionamentos, em casa, no trabalho, quando a gente só vê coisa negativa na pessoa, ninguém aguenta. Ninguém. Aí, de repente, aquela pessoa não quer ficar mais do seu lado, desaparece o amigo. Por quê? Dependendo do que a gente está falando. E a mesma coisa alguém fazer isso com a gente. Então, aqui a Joana está falando, vamos agora, né, ter mais consciência de como falamos com as pessoas, como nós podemos ajudar de uma forma melhor, né? Críticas constantes, mesmo que edificantes, afastam a pessoa. Eu aprendi isso com a minha filha. Ela apronta tanto e ela é adulta. E aí eu já tentei, você vai fazer isso de novo, porque ela tem umas coisas assim que repete, né, o comportamento. A gente já sabe o que vai acontecer. Keep doing what you're doing, fica fazendo. Mas eu sei que ela não escuta. Ela fala, mãe, porque você me enche o saco. Você fica repetindo. Eu falei, mas eu já sei o que vai acontecer. E sempre acontece que mãe, adulta, a gente sabe, vai acontecer. Então ela, deixa eu aprender, ai que dor. Você quer proteger o filho e você tem que deixar ele bater as caras. Ai, como dói. Aí eu falo, tá bom, mas eu tô aqui, tá? Se você tem um machucadinho, eu tenho um band-aid. E você tem que ouvir e dói. Porque a gente tem que let go, deixar os outros crescerem, porque as pessoas têm a própria história delas. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. E cada um tá para aprender com as suas histórias. As pessoas que vêm na sua vida são professores. O budismo fala que todos são professores. Todo mundo é um professor na sua vida, a gente está aprendendo. Então vamos lá, lembre-se. Da mesma forma que uma contribuição amigável adverte quando necessário, devemos nunca esquecer
que o incentivo e as palavras gentis contribuem para o desenvolvimento moral dos outros. Olha só, alguém falou gentileza? Não sei se alguém falou gentileza aqui. Ser gentil. Ai, que difícil saber falar com o próximo. Eu, como faço a reunião dos pais, né? Parent Conference. E olha, a gente tem uns alunos danadinhos. Que é difícil, sabe? Você olha, eu tenho um que, gente, ele tem tanto problema e ele levantou assim, subiu na cadeira, abaixou as calças e começou a fazer xixi em todo mundo. Meu Deus do céu! Vocês estão rindo? Essa é a minha realidade. Quando essas crianças chegam de 3, 4 anos, que nunca foram para a escola, aí a mãe, quando você vai para a mãe já sabe que o filho dá problema. Não tem essa coisa de dizer, ai, meu anjinho, no fundo a gente sabe, né? Mas você vai falar com o filho, olha, o seu filho fez isso, ela não vai ouvir. Mas eu quero que ela me ajude. Agora imagina se eu chego lá criticando. Então eu chego e falo, olha, isso eu... Obrigada por isso aqui. O seu filho é muito criativo. Tenta achar coisa boa, gente. Porque todo mundo tem coisa boa no coração, pelo amor de Deus. É verdade, nós temos a luzinha de Deus. Aí você começa a falar algumas coisas boas do filho. Aí quando você menciona, né? Ela, eu sei que ele é a bad child. Todo mundo reclama. Eu falei, eu não falei isso. Eu não falei que a sua criança não. Nós temos algumas dificuldades de comportamento. Mas juntos nós vamos conseguir trabalhar. Imagina eu falar isso pra você, né? A Ivone aqui, louquinha, fazendo um monte de coisa de errada. Aí tá todo mundo falando, ai, mas a Ivone é má, olha só, ela não se conforma. Aí você fala, ô Ivone, você sabe que eu te amo tanto? E juntas nós vamos trabalhar nas dificuldades. Ai, que legal! Mudou! Não é verdade? E olha que eu descobri que ele fazia xixi todo na sala, em todo lugar, porque ele tinha medo de ir no banheiro. Porque o barulho de flushing the toilet, que ele era muito sensível. Agora a mãe já queria dar remédio, já queria fazer um monte de coisa. Eu falei, ele tem 4 anos, minha senhora, deixa. Me dá 6 meses. E a gente vê. E aí quando ele queria ir no banheiro, eu punha um headphone. E ele não entrava, ele fazia na porta, com a porta aberta com todo mundo. Um dia eu tava tão cansada que eu não aguentava, né? Tipo, uns 25 e ele, todos com um monte de problema. Aí peguei uma cadeira, essa cadeira é uma cadeira mágica. Você tá vendo essa cadeirinha? É verdinha, põe a mão e punha. Com essa cadeira você nunca vai estar sozinho. Tem algo mágico nessa cadeira. Olha, olha! Aí ele, é verdade? É verdade. Você quer ver? Eu quero ver. Aí pôs a cadeira mágica. Aí ele ficou no banheiro. Eu deixei a porta um pouquinho aberta e ele fez xixi. No vaso com a cadeirinha mágica. Quantas vezes a gente não queria uma cadeirinha mágica pra gente? Quando a gente tá se sentindo sozinho. Quando a gente tá triste. Que alguém chegue pra gente e fala assim, ó, como a Ivone tá um monte de problema, eu vou te dar uma cadeirinha mágica pra ver se você melhora um pouco. Precisa de 2. Você precisa de 2. Ou alguém olha pra gente com amor e paciência quando as coisas estão difíceis. Né? You rock, you rule. Então, tá na hora a gente fazer coisas com mais bondade. Segundo Jonas de Ângeles, olha só, ela fala, tem mais bondade dentro do coração do que você imagina. É que não aguaram. Não aguaram. O comportamento, às vezes, de crianças agressivas, mas não aguaram. Eles vão para casa. Não tem carinho, não tem estabilidade. E nós somos, às vezes, essa criança. Falta do colo, né? Com medo de fazer xixi sozinha. Eu tô usando isso como, né, uma metáfora aí. Quais são as coisas que a gente tem medo? Ser abandonado.
Alguém? O que mais? Alguma coisa que vocês têm medo? De Não precisa morrer. ser você, pode fazer em geral, viu? Não precisa falar que é eu. Ser julgado? Mudança, gente. Ai, o nosso cérebro aqui, ó, não quer mudar. Por isso que o cérebro ama tanta gente que não quer que você se machuque. Então ele fala assim, vai não muda não. Porque eu gosto muito de você, eu não quero que você se machuque, né? Aí você tem que bater um papo com o seu cérebro. Ô, meu amor, eu sei que é difícil, mas eu quero tentar mudar, me ajuda, vai, né? Então, cuidado. Olha só, e se alguém tem uma maldade, é uma inferioridade espiritual. E a gente sabe, né, com o espiritismo. Então, muito cuidado como a gente fala, como a gente tenta corrigir o próximo. Porque todo mundo comete erros e aprende. Seja com a própria experiência, com a contribuição de alguém mais experiente. Todo mundo está aqui para ajudar um outro. Mas a forma de ensinar, a gente precisa ser mais amável. Né? Eu já dei esse exemplo, eu não lembro, mas era uma mãe que estava tendo muita complicação na gravidez e ela começou a falar da gravidez dela. E na hora eu comecei a falar da minha. Aí é verdade, quando eu estava grávida, eu fiquei muito mal, aconteceu isso. Aí eu fui no hospital, teve uma complicação na hora do parto. Tadinha, eu olho pra cara dela, ela tava assim, com medo. Eu tava falando amavelmente. Eu tava escutando. Não. Eu queria ver quem ganha o Oscar de mais sofrimento. Né? E ainda plantou semente na mente dela. Tadinha da coitada, o que eu tava fazendo? Que raio de espírita sou eu? De cristão. E aí, graças a Deus eu percebi, porque a carinha dela tava com tanto medo. Aí eu me peguei e falei, mas isso, meu amor, aconteceu comigo quase 30 anos atrás. Com você vai ser diferente. Hoje a medicina está avançada, hoje os hospitais estão melhores, você tem amigo, você tem... Aí o cara começou... E eu estou aqui para te ajudar, você tem meu telefone? Vai ter alguém, porque eu dei aula para os 2 filhos dela, é o terceiro. Eu tô lá, eu ajudo. Aí ela, sabe, quando a gente sai de uma conversa com alguém, a Joana de Angeles sempre fala, como que você deixou essa pessoa? Não saia dessa conversa sem um sorriso. Tá com problema? A gente ouve, a gente menciona, mas no final fala algo bom. Estamos com problema, mas olha, Cris, você vai conseguir. Porque eu te conheço, eu já vi quantas coisas você já passou. Você não está sozinha, nós temos os espíritos. Olha que pessoa maravilhosa. Vai, Cris, eu seguro na sua mão e a gente vai junta. Ai, meu Deus, quantas vezes. Às vezes é só o que você quer fazer. Deixa a pessoa falar. Fala, tá? E nós vamos juntos, você não tá sozinha. Ai, que gostoso. Mesmo que você não tem solução, porque às vezes a solução demora. Ou não é aquilo que a gente quer, mas só o carinho de alguém falar isso pra você. Ou você falar isso pra alguém, né? Ao corrigir alguém, tome cuidado. A gente mais desanima. Imagina o atendimento fraterno, vocês fazem curso de atendimento fraterno, né? Que é assim, pra quem não sabe, que eles explicam o que é atendimento fraterno, rapidinho. Pus você no spot. Bom, o acolhimento fraterno é a gente receber as pessoas com diversos desafios e fazer o acolhimento à luz da doutrina espírita.
E você mencionou o curso, e a gente faz o curso para a gente saber como ouvir a pessoa e como falar com a pessoa. Nutshell. E para ajudar, né? Porque se a pessoa entrar aqui e sair pior, mas também a gente tem toda uma história aí de escolha, mas a gente try our best. O objetivo é encorajar a pessoa, né? Para que ela se fortaleça. Portanto, cuidado com as palavras. Use uma boa palavra para ajudar em qualquer situação. A gente está falando do acolhimento fraterno, mas todo dia nós temos a oportunidade de fazer o acolhimento fraterno na terra. Não é só no centro, é todo dia. Do mesmo jeito que a gente pode fazer para com os outros, às vezes a gente está do outro lado. Quantas vezes eu estou perdida aqui? Aí eu ligo para a Cris, não sei o que fazer da minha vida. Aí dá o acolhimento fraterno, porque a gente está aqui para ajudar o outro. Cuidado com as palavras, a interação gentil, um para com o outro, elogio. Eu aprendi como professora, na reunião eu sempre começo com elogio, porque senão os pais não me ouvem. Mas eu não estou mentindo, às vezes eu sento e falo, eu lembro de todas essas coisas que esses meninos fez. Aí eu tento, Deus, ajude-me a ver as coisas boas. E vem as coisas boas. Muitas até. Porque todo mundo tem bondade, aí eu começo. Né? E saber falar, tem um monte de curso de que você aprende a falar com I language, o I, tudo, né? Em vez de começar you, você fez isso. Olha só o que você fez. Eu cheguei aqui em casa e não estava arrumada, você estava gritando, porque você, não, coitada, ela tá olhando para mim. Gente, ninguém aguenta o dedo, né? Tem todo um curso de I language para vocês fazerem. Eu tive que aprender a falar, a conversar com as pessoas. E é prática. Tem um livro muito legal, que eu acho que todo mundo devia ler. Eu li, chama Conversas Amigas. Português. Mas tem inglês também. Ele está traduzido já. Gente, Conversas Amigas, anota aí. Conversas Amigas. O Emmanuel fala que a palavra tem peso específico. Cuidado. E eu sei que às vezes a gente está irritado, a gente está nervoso. Eu, por exemplo, quando eu tô com fome, eu fico grossa. Em todos os sentidos. Eu já sei, se eu tô com sono, fico hangry, né? Mas se errar, e se gritar, volta e pede desculpa. Mas não pede, me desculpe. Vocês sabiam que tem uma diferença? Sabiam? Olha só, eu machuquei, tô usando você. Deixa eu ajudar outra vítima. Posso usar você? Claro. Qual o seu nome, querida? Sônia. Sônia, tadinha da Sônia. Olha a diferença de como você fala. Eu aprendi isso num curso, gente. Não tô aqui. De uma diferença de falar. I'm sorry and forgive me. Desculpe ou você me desculpa. Olha só. Eu gritei com a Sônia. Falei umas coisas horríveis para ela. Machuquei mesmo. Ela tá chorando. Tá mal. Eu não tô nem aí por enquanto. Mas como eu venho no Allan Kardec, Fellowship Society, eu chego em casa e eu fico, a minha consciência, né? O meu mentor, que é isso? Ficha caiu. A ficha caiu, aí eu fiquei mal. E olha que eu já fiz isso, viu? Eu já fiz isso no trabalho, já fiz isso com o marido, já fiz isso com... Aí eu preciso me perdoar também, né? Porque eu tenho a consciência que eu fiz algo que machucou alguém. Olha a diferença. Eu vou chegar para ela e falo assim, eu
quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz. Quem é o responsável? Eu. Agora eu chego aqui. Aí você me perdoa? Vocês estão vendo a diferença? Quem é a responsabilidade? Eu tô jogando a responsabilidade nela. Eu aprontei. Eu quero que ela que faça o trabalho. A culpa é minha e, por favor, você me perdoa, viu? Porque se você me perdoar, eu vou me sentir melhor. Eu não sabia até ter esse curso de língua, de falar com os outros. Não faz? Vocês sabiam disso? E eu já, ai, você pro meu marido, você me perdoa? Mas você que aprontou? Você quer que eu? Então, eu sempre, é porque é eu que tenho que começar a mudar. Então, eu me senti mal. Eu reconheci as minhas ações. Eu percebi como eu te magoei. Então, eu quero te pedir perdão. Humildade. Eu reconheci. Agora, você me perdoa, tá? Me perdoa, Sônia. Porque Vou tentar. você me perdoa e tudo bem, continua a minha vida sendo... Né? Olha a diferença. Então vamos lá, feedback. Narrativa positiva, como falamos com os outros. A palavra é super importante. Quase lá, gente, mas 2 slides. Eu estava assistindo umas palestras, né? Que às vezes eu ponho lá o YouTube e vou fazendo, arrumando a casa, vou fazendo as coisas. O poder da palavra. Aí ele falou da palavra I hope, eu espero. Olha só, eu espero que eu vá conseguir esse emprego. Eu espero que eu vou ter um sucesso. Aí ele falou assim que espera uma coisa negativa. Assim, não precisa concordar. Mas ele falou, porque é como você não vai atingir. Você tem esperança que as coisas mudam. Aí eu fiquei, tá bom, dude. E agora? Se eu não falo hope, o que eu ponho no lugar? Olha só que bonito ele falou. I know. A palavra é I know, eu sei. Olha, vamos falar assim. Eu espero que eu arrume um emprego. Fala. Agora fala. Eu sei que eu tenho a capacidade de arrumar um emprego. Qual que é o mais forte? É o segundo. Ah, espero que eu arrume a casa. Essa aqui não vai funcionar sempre. Não, eu sei que eu vou ter um tempo hoje para arrumar parte da minha casa. Começa a usar eu sei, até quando você não falar, sabe, com as pessoas. Eu sei que você é uma pessoa forte. Eu sei que você já passou por muitas dificuldades. Eu sei, olha a convicção, que Deus te ama e você não tá sozinho. Não vai falar, eu sei que você vai ganhar na loteria. Cuidado com o que você vai falar, né? Mas eu sei que você é muito amada. Gente, alguém falar isso pra você? Te dá um lift. Aí você fala, tá bom, é mais um dia. Às vezes é só mais 1 hora, dependendo do que você tá passando, né? Então, meus amigos, ao conversar, complemente algo bom, fale algo positivo da pessoa. Primeiro, depois você pode falar o resto. Falar com amor, né? É difícil. A bondade neutraliza ataques destrutivos e brigas prejudiciais. Brigas. Eu tirei essas frases assim do livro, né? Ao conversar, a conversa, pois ela, bom, tudo bem, fortalece aqueles, a conversa, vamos dizer, fortalece aqueles que recebem uma palavra nobre e sincera. Você tá caidão lá embaixo, não sabe o que fazer.
fala o bom, vai dar um abraço. Nossa, sempre está do lado. Às vezes o silêncio é tão mais valioso do que muitas palavras, né? Correções gentis. E para terminar, vamos falar de Jesus. Imagine se Jesus estivesse numa conversa com você agora. Ele chega aqui e eu falo, Jesus, tá difícil. Não sei o que fazer. Tá complicado, viu? É casa, é dinheiro, trabalho, é saúde. Eu nem sei o que fazer da vida, se quer viver. Aí Jesus fala assim, olha só, isso não é Jesus, né? Ah, isso não é nada, eu morri na cruz. Ah, sofri, fui, olha lá. Mentira, aprontaram comigo, isso aqui não é nada. Você quer saber de dor? Eu vou falar a minha dor. Imagina. Né? Ele não quer falar isso. Porque ele tem um comportamento amável. E não é uma competição de quem sofre mais, que nem eu estava explicando. Então, na dúvida, é o WWJD. What would Jesus do? O que Jesus faria? Na dúvida. Na dúvida. Se você está com um problema, está numa discussão, fala, preciso fazer xixi, cadê minha cadeirinha? Tira um break, respira, só respirando, depois de resolver. E se ainda tem dúvida, saiba, dá uma volta, tá? Mas vamos sempre lembrar da bondade. Vamos ler comigo? Jesus sempre foi um exemplo comparável de comportamento amável. Certo. Vamos ser como Jesus. Quer estivesse ensinando ou aconselhando, Jesus sempre oferecia a dádiva da luz para não permitir que nenhuma sombra dominasse aqueles que o procuravam em busca de ajuda e orientação, amparo e misericórdia. Faça mesmo. Ó, peguei do livro, ó. Põe aqui. Né? Ele sempre oferecia a dádiva da luz. E nós temos essa luz dentro da gente. Vamos deixar ela brilhar. Deixa brilhar essa luz nesse mundo, no que estamos passando atualmente nesse planeta. Que a gente tem que parar. Em vez de reclamar e só falar tudo que está dando errado, vamos trazer luz, gente. O nosso mundinho. E terminando, vamos lá. Sua repreensão, ou a severidade de tua corrigenda, sem oferecerem um sorriso, uma expressão de bondade, uma mensagem de amável. Nunca, antes de você sair, falando com alguém, nunca saia sem dar um sorriso. E oferecer alguma coisa boa, um abraço. Então vamos sorrir? Deixa eu ver. Sorri. Tá bom? Sorria, você tá na cama. Sorria! E vamos trazer luz para esse mundo e lembrar de termos esse comportamento amável. Tá bom? Como Jesus. Obrigada. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, graças te damos pela oportunidade de podermos ter chegado até aqui. Tu, que tudo sabes, ó Pai, dos desafios que enfrentamos, de nossa jornada. Aqui estamos, de coração aberto, a receber toda essa energia, todo o equilíbrio que necessitamos
para os próximos passos, para a nossa caminhada. Que possamos sair daqui, nesta abençoada manhã de domingo, melhor do que chegamos. Cheios de energia, de amor, de luz. Que essa semente de luz que aqui recebemos em mais essa manhã possa semear frutos em nosso lar, em nossa família, em nosso trabalho, aonde quer que vamos. Que possamos ser mais amáveis, começando conosco mesmos, nos aceitando como somos, entendendo das nossas dificuldades, dos nossos pontos de melhoria. Que possamos, Senhor, ter sempre a Tua energia e o Teu amor. Guarda-nos, Senhor, ampara-nos e nos protege por durante toda essa semana, e que, se for da Tua vontade, que aqui possamos estar novamente no próximo domingo para mais uma reunião da nossa Casa Espírita. Fica Jesus nos abençoando e nos protegendo, hoje e por todos sempre. Que assim seja, Senhor.